Salve, salve galera, paz e bem. Eu sou Thiago Asbar e hoje nós vamos falar sobre sacramentos de cura. Mas que sacramentos seriam esses? É o sacramento da reconciliação, que seria a confissão, e também o sacramento da unção dos enfermos. Para a gente começar a falar sobre a unção dos enfermos, a gente vai ler um texto que está lá na carta do apóstolo São Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que diz o seguinte: Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com o óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Aqui, São Tiago já dizia tudo aquilo que Jesus já havia pedido aos apóstolos, para que fossem em nome dele, que ungissem os doentes, que perdoassem os pecados e que curassem as pessoas. Então, esse sacramento não é algo inventado pela igreja, como nenhum sacramento. É algo deixado por Cristo e atestado aqui por São Tiago nessa leitura. No Evangelho de São Marcos, também no capítulo 16, lá no finalzinho já do Evangelho, depois da ressurreição de Jesus, é onde Jesus também afirma isso, onde ele pede para que os seus apóstolos saiam em missão, e a eles serão dados muitos dons. E aí a gente tem esse dom de orar pelos enfermos para que os enfermos recebam a cura. Então, Jesus já pedia isso, já colocava isso como missão para quem? Para os seus apóstolos. E quem são esses sucessores? São os nossos sacerdotes, os nossos bispos, que cumprem essa missão até hoje. Então, por isso que o sacramento da unção dos enfermos, ele é ministrado somente pelo sacerdote. Não pode ser ministrado por leigos. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1501, lembra a gente que no momento de doença, de enfermidade, normalmente a gente tende a se retrair, a se fechar e às vezes até blasfemar contra Deus, porque a gente não aceita aquela situação. Mas também, por outro lado, muitas vezes no momento de enfermidade, de uma dificuldade muito grande, é onde nós nos aproximamos mais de Deus, onde nós voltamos a procurar Deus, a orar e a buscar também os sacramentos, para que nós tenhamos assim uma intimidade maior e consigamos uma força que nós sabemos que vem do Espírito Santo, para que nós possamos lutar contra essa enfermidade e assim buscarmos a cura, buscarmos a restituição da nossa saúde. O Catecismo da Igreja Católica, também no parágrafo 1514, diz que esse sacramento não é só para as pessoas que estão à beira da morte. Então, às vezes a gente tem essa visão de que, nossa, a unção dos enfermos é só para isso. Tanto que antigamente se chamava de extrema unção. E era um nome que dava muito medo nas pessoas e por isso a igreja acabou alternando esse nome para a unção dos enfermos. Então ele não é só para pessoas que estão à beira da morte, mas para pessoas que vão passar por uma cirurgia grave, por pessoas que estão passando por alguma doença, por depressão, por alguma enfermidade crônica que está difícil de curar. Esse sacramento ele pode sim ser recebido mais de uma vez. Tudo depende da situação da pessoa. Idade avançada, os problemas de saúde, às vezes a doença se agrava. Então é sempre importante procurar o sacerdote para que receba, sim, a unção dos enfermos. Isso não quer dizer que nós vamos receber a cura física. Algumas pessoas criam uma ilusão de que recebendo a unção dos enfermos vai evitar a morte física. São Francisco de Assis já dizia uma frase muito bacana que diz assim: eis, irmã, morte corporal, a qual nenhum homem pode escapar. Nós sabemos que estamos aqui pela vontade de Deus e que o tempo também é a vontade de Deus. Então, nós buscamos esse sacramento de cura para curar não só o nosso físico, mas também a nossa alma, nos livrando de todos os pecados que cometemos, para podermos nos aproximar de Deus. E também, se for realmente a hora da nossa morte, para que nós possamos estar limpos para alcançar, então, a morada eterna, a qual aquela eu e você sempre sonhamos. E para dar continuidade nesses temas do sacramento da cura, eu vou chamar o Davi, que vai falar com vocês sobre o sacramento da confissão. Chega mais, Davi. Fala, galera, que a paz de Jesus esteja no coração de vocês. Hoje eu vou partilhar um pouco com vocês sobre um dos sacramentos de cura, que é o sacramento da confissão, também conhecido como penitência ou reconciliação.
O Papa Francisco nos ensina que a confissão não é como ir a uma lavanderia, lavar uma roupa e voltar com ela limpa. Não. Por quê? Porque o pecado ele é como uma ferida. Ele precisa ser cuidado, tratado, medicado e cicatrizado para então melhorar. Nós ficamos um pouco mais tranquilos. O livro do Eclesiastes nos diz que não há nenhum homem que passou pela terra que não tenha pecado, a não ser Jesus. Também a Sagrada Escritura nos diz que o justo ele peca 7 vezes ao dia. Imagina nós que não somos tão justos assim. Também a palavra nos diz que aquela pessoa que diz que não tem pecado não passa de um mentiroso. Mas afinal, o que é pecado? Pecado são atitudes, gestos, palavras que nós falamos que ferem o coração de Deus. Os pecados são divididos em pecado venial e pecado mortal. O pecado venial consiste de matéria leve ou grave, mas sem pleno conhecimento ou sem o total consentimento. O pecado venial, ele não quebra completamente a aliança com Deus. Quer dizer que quem comete um pecado venial não vai para o inferno? Na verdade, não. Pode ir sim, se cometer diversos pecados veniais, ir acumulando ao longo do tempo e não se confessar, corre o risco sim de ir para o inferno. Mas, se cometeu o pecado venial e morreu, a gente acredita que vai passar pelo purgatório. E o pecado mortal? O pecado mortal é um pecado grave, onde a pessoa, se não confessar, pode ter a sua alma condenada ao inferno. Isso afasta a pessoa da graça de Deus. E tem alguns elementos que deixam o pecado ser mortal. O primeiro elemento é o conhecimento. A pessoa saber, estar informado que aquilo é pecado e mesmo assim querer realizar. O segundo é o consentimento. A pessoa tem um tempo para refletir e mesmo assim escolhe, consente realizar. O terceiro é a liberdade. Somente a pessoa que é livre pode cometer um pecado com essa liberdade. E o quarto é a matéria. É uma ofensa grave aos mandamentos de Deus e aos mandamentos da igreja. E o livre-arbítrio? O livre-arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu Criador. Por isso é necessário obter o perdão desses atos, desses pecados. E sabendo que todos nós somos pecadores, foi que nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento da confissão. E para falar um pouco mais sobre esse sacramento, eu vou chamar o nosso irmão Rodrigo. Pessoal, tem vergonha de confessar, mas não tem vergonha de pecar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o sacramento da confissão ou sacramento da penitência, como também é conhecido. O Davi já falou para vocês sobre o que é pecado. E o sacramento da penitência, ele justamente é o que nos limpa desse pecado, é o que nos traz de volta a comunhão com Cristo. É importante a gente lembrar que a confissão ela já era comum no Antigo Testamento, ela não é uma coisa nova. Se a gente for ler o livro do Provérbios, no capítulo 38, no versículo 13, e também o livro de Eclesiastes, no capítulo 17, no versículo 16, a gente vai perceber que a confissão já era algo que os judeus praticavam. Mas Jesus, quando ele vem à Terra, ele institui isso como sacramento. Como os outros sacramentos também foram instituídos por Jesus Cristo quando passou pela Terra. De que forma que Jesus institui a confissão como sacramento? Lá no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 16 e 19, e também no capítulo 18, versículo 18, ele entrega para Pedro a chave do céu, dizendo para Pedro que aquilo que ele ligar na terra será ligado no céu, e o que ele desligar na terra será desligado no céu. E aí depois, no livro de João, no capítulo 20, no versículo 22, ele dá autoridade aos discípulos de perdoarem os pecados. Sendo assim, os nossos bispos, tendo essa sucessão apostólica, eles também estão aptos a perdoar os nossos pecados. E isso é promessa de Jesus, né? Que os pecados que forem perdoados na terra também serão perdoados no céu. E aí os padres, no momento da ordenação sacerdotal, como nós já vimos no episódio anterior, eles recebem do bispo essa autoridade de perdoar os pecados. Então os padres, no momento da ordenação,
eles recebem do bispo essa autoridade para ouvir as confissões e perdoar os pecados. Mas Rodrigo, você não falou no vídeo sobre o batismo, que o batismo nos livra dos pecados? Sim, o batismo nos livra dos pecados que foram cometidos antes do batismo. Para depois, o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1426 e 1446, ele vem nos dizer que para os pecados cometidos após o batismo, existe um sacramento específico, que é o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. A gente confessar os nossos pecados é motivo de alegria para Deus. Se a gente for ler no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 32, nós vamos ver que Deus se alegra quando o filho que estava morto volta à vida, que estava perdido é encontrado. Ou seja, quando aquele filho pródigo volta a seu pai e pai, me perdoa porque eu pequei contra vós, ele se alegra e é motivo de festa. Assim como é motivo de festa para Deus, que nós voltemos à alegria de estar em comunhão com Deus, de estar próximo de Deus. E é isso que a confissão faz. E não confessar pode se tornar um pecado muito maior, porque quando a sua vergonha de confessar, quando a sua honra em não querer confessar é maior do que a sua vontade de estar em comunhão com Deus, você fere o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama mais a si mesmo, a sua vergonha, do que você ama a Deus, do que você prefere estar em comunhão com Deus. Então é muito importante que a gente confesse. E falar de uma experiência pessoal que eu tenho com a confissão é que para mim ela me faz muito bem. É uma excelente terapia. Se você precisa de terapia, continue fazendo. Mas para mim, para a pessoa do Rodrigo, a confissão faz muito bem. Tá? Eu saio de lá muito leve, me sentindo muito melhor do que eu cheguei. Então, se faz tempo que você não confessa, se você nunca se confessou, seja qual motivo for, se confesse. Faça essa experiência, que eu tenho certeza que vai ser muito bom para você voltar a esse amor de Deus. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar, assine o canal para mais vídeos sobre o tema e aproveite para assistir o nosso último vídeo. E até a próxima!